Bom dia, professor. Bom dia. Tudo bom aí, senhoras e senhores? Bom dia, bom dia. Vamos lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Vamos acordar, vamos acordando. Vamos pôr no pijama para acordar. Vamos nessa. Vilum. Bora. Aí. Entrou todo mundo. Vamos nessa. Apostila. Estamos aí na apostila, finalizando a apostila 2, indo já para 3, hein, gente? Certo? Quem está com a apostila aí? Vão abrindo na página 51. Opa, cadê? Ô, Isa, acorda, vamos lá, força na peruca. Vamos lá. Tem que se animar aqui, não é? Tem que ter força, né? A gente tocar o barco aqui, senão... Força, minha querida, força. Põe o pijama aí para acordar. Acorda, David. Força, meus queridos. Força, senhoras e senhores. E aí, como é que vocês estão aí nessas quarentenas? Como é que vocês estão nos estudos, simulados? Esse professor sempre faz a mesma pergunta, né, velho? Sempre a mesma coisa. Parece que ele não cansa de ouvir a mesma resposta, não é isso? Mas agora eu estou mais preocupado aí para fechar esse semestre, turminha. Vocês vão ter uma folga. E é normal, viu? Todo mundo está cansado do primeiro semestre, fora tudo que a gente passou e tem passado. E aí a gente vai ter mais poucos encontros antes das férias, né? Então, acho que o Rubão já deve estar conversando com vocês. Eu vi que vocês tiveram uma boa conversa, né, no fim de semana. Eu não pude participar, não consegui, não tive, não deu tempo. Mas eu vi que foi bem legal aí o papo que vocês tiveram com o professor, né? É, eu acho que assim, vocês precisam se organizar nas férias também, né? Ano de vestibular é um ano também de ter umas férias organizadas, de estruturar bem aí o que vocês vão fazer. Tem uma parte que é boa, que é do descanso, né? E tem uma parte que é importante também, que é de se organizar para o segundo semestre e voltar com tudo, hein? Chegar aí com um pique total, né? Ficar em casa, etc e tal, tem o seu lado positivo e tem o seu lado negativo. Bom, a gente está no segundo reinado, certo, David? Certo, pessoal? A gente está aí, estava falando no final da aula passada, eu peguei algumas revoltas para mostrar muito mais os interesses que estavam em jogo ali no golpe da maioridade. E aí vocês tinham que fazer um simulado. Vocês já fizeram esse simulado ou vai ser esse fim de semana? Fizemos, era do evolucional. Certo. E aí, foram bem em história? O que vocês acharam lá? Ah, eu ainda não conferi direito, mas eu acho que na parte de humanas, né, até que fui Foi bem. bem? É. Que bom. Força, senhoras e senhores, força nessa peruca aí. Vambora. Posso começar? Como é que tá o pessoal aí? Tá dormindo? Tá acordando? Cadê? Tá com preguiça? Tinha 15 pessoas na última aula, aparentemente. Acho que
Acho que o número hoje não chega a 20. Por quê, hein? É o frio? Não sei. Frio, 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 frio. O que está acontecendo aí? O que que passa na cabeça de vocês aí? O que que vocês andam conversando? Vocês têm conversado entre vocês? Como é que vocês estão aí entre esses diálogos todos? Alguma novidade? Não. E não. Deixa o professor tirar o barulho aqui. Vamos nessa. Bom, vamos seguir aqui nossos estudos. Alô? Aí, entrou. Vamos nessa. Bom, eu estou preocupado com. Opa, mas chegou aqui. Estou preocupado com vocês aqui com relação a pôr as coisas. Opa, mas gente. Em pôr as coisas em dia, tá, gente? Essa matéria que a gente está entrando agora, ela, além de dar pano para a gente estudar muita coisa com relação ao presente, ela também é muito questionada nos vestibulares. E como os documentos e cada vez mais os estudos, eles são cada vez mais próximos, a gente vai chegando aí do século XIX, XX, então cada vez mais estudos existem, mais documentos existem, né? Eu já repeti isso em outras aulas, repito agora, e a gente precisa ir um pouco além do que vocês estão acostumados a estudar, de conhecimento da escola, etc., né? As minhas aulas, eu costumo ser um pouco mais, eu pegar um tema e aprofundar um pouco mais, né? E quando eu estou na sala de aula, então a gente tem um bate-papo ali, eu olho, vejo se vocês sabem disso, não sabem, ou eu sigo me aprofundando em alguns documentos novos que saíram. Então eu fico num dilema aqui, como eu sempre falei, entre falar sobre as novidades da história ou só retomar, né? Então, ao mesmo tempo que às vezes eu retomo e parece ser muito rápido, ô professor, peraí, eu não peguei isso. Eu acho, né, como ninguém se pronuncia, a gente às vezes eu acabo achando que vocês sabem, lembram daquilo do colégio, lembram dos seus estudos de história, lembram de tudo isso que vai cada vez sair mais, né, em jornais, em notícias, etc. Então, quando a gente fala de segundo reinado, turminha, a gente está falando aí do século XIX, e vocês estão chegando aí, né, no século XIX com a professora de História Geral. Eu vi que vocês já chegaram nas revoluções inglesas, estão chegando no início da Revolução Industrial. A gente já está na segunda fase dessa Revolução Industrial, vendo as consequências no século XIX aqui na América, né, na América Latina, em especial o Brasil. Quando a gente está falando de Brasil aqui, eu queria conversar com vocês sobre as principais questões que foram abarcadas durante o reinado aí do Dom Pedro, né, conhecido como Dom Pedro II, que foi coroado imperador do Brasil. E como ele ficou muito tempo no Brasil, ele tem uma variação muito grande do que a gente pode falar dele. E quando a gente está colocando ele no poder, ele foi, como eu falei no fim da aula passada, então retomando, ele foi a solução para o período regencial. Ele foi a solução para aquele projeto que existia do governo lá do Rio de Janeiro, para que se montasse, portanto, uma nação, né, um Brasil e etc. Um projeto, certo? Cuidado com as palavras. Então, ele fazia parte da ideia de um projeto da unidade nacional. E essa unidade nacional, ela sempre é questionada nos vestibulares. Por quê? Porque, primeiro, o Brasil ele é um império português, né? Ou seja, comandado por uma linhagem de portugueses. Vejam, o Dom Pedro, que é filho do Dom Pedro, né? Que, por sinal, é filho do Dom João, olha só, que era de Portugal. O pai mesmo dele, que foi o que proclamou a independência, o Dom Pedro I, portanto, que foi o proclamador da independência, o primeiro imperador do Brasil, que chamou para si o governo inicial do Brasil e a própria Constituição do Brasil, ele acabou, ele mesmo, que era comandado, que era centralizador e etc., acabou abdicando do trono para ir para Portugal, ser o rei de Portugal. Então, a gente fala
de uma independência do Brasil, e essa independência do Brasil, essa formação do Brasil, esse processo que a gente estudou aqui, que rompeu com os laços coloniais, né, do Brasil ser uma colônia de Portugal, que rompeu com os laços econômicos, podendo ter comércio com outras nações, com outros povos, esse processo que levou também à construção de uma organização, portanto, política nacional aqui para o Brasil, né, ela foi centralizada ali numa elite do Rio de Janeiro, com participação de elites locais. A disputa que a gente viu no período regencial, ela, né, parece ser uma disputa muito longa, muito difícil de se estudar, mas, por outro lado, também é um período ali de 31 a 40, 9 anos, em que nada mudou no Brasil, né? Se você for pensar bem. Nada mudou assim no sentido político, social. Olha só, a gente tem separações, guerras, né, processos daqui, processos de lá, mas continua um país escravocrata, liderado por uma elite ainda proprietária de terras, certo? E a gente mantém, então, uma estrutura, vendo que dentro dessa elite que comandava o período regencial, ainda existia um grupo poderoso que eram extremamente conservadores, que a gente fala ainda de restauradores, ou seja, que queriam a recolonização do Brasil. Então, mesmo após a independência, já após 31, a gente está falando aí, né, de 22 até 31, são anos aí, né? Ou seja, 6, 7, 8, 9, 10 anos depois da independência, ainda seguiam as lutas pela recolonização do Brasil. Né? Você percebe que o movimento do Brasil pode ser contado também de uma forma conservadora, né? Então vejam, a independência do Brasil não foi tudo isso, o Brasil não foi tão independente, só trocou os laços entre Portugal e Inglaterra, blá 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 blá. Por outro lado, eu também posso contar que sim, ocorreram mudanças no Brasil. Então, assim, o discurso do qual eu posso usar aqui com vocês, né, nenhum dos dois deixam de estar assim evidentes na história do Brasil. Contam uma história de um grupo que eram os conservadores. Por outro lado, contam uma história de um grupo que eram progressistas, que queriam desenvolvimento, estavam mais atrelados a ideias liberais, ou, portanto, queriam industrialização do Brasil e etc. Mas ambos os grupos tinham dentro deles um conservadorismo muito evidente no sentido social. As manifestações sociais do Brasil, todas elas foram reprimidas violentamente, como a gente viu desde sempre, desde a época do Brasil colônia, no período aí inicial do primeiro reinado, o período regencial e etc. Também foram todas elas reprimidas violentamente, e a solução para o Brasil ali, a solução, o resultado de todos esses confrontos, de todos esses levantes, insurreições, conjurações, rebeliões, revoluções que tiveram no Brasil, todas elas foram reprimidas e a estrutura social brasileira manteve-se a mesma. Ou seja, essa elite manteve-se como elite no Brasil, a exploração ainda de uma grande parcela da população ou era com trabalho de escravizados ou era ainda com a exclusão da grande maioria da população. Porém, agora, em século XIX, a mudança do Brasil ela acompanhou muito as mudanças que ocorreram na Europa. Então, eu preciso muito de vocês agora, né, para ter agora um paralelo entre o que estava acontecendo na Europa e aqui no Brasil. A gente precisa disso, a gente tem que estar com isso na cabeça, a gente precisa estar ligado no que está acontecendo, porque, por exemplo, uma guerra lá na Europa vai fortalecer cada vez mais a vinda de imigrantes para o Brasil. A chegada de imigrantes no Brasil não significa só a busca por um trabalho e que o Estado brasileiro vai ser a favor do trabalho de brancos europeus e etc. O Estado é elitista, ele é, de certa forma, escravocrata, né? E dentro desse escravocrata, não significa ser escravocrata que todos os escravocratas necessariamente são escravocratas desde lá de 1500 por serem racistas. A ideia, de um lado, é econômica, de um lado, é também ético-cultural, mas, por outro lado, a gente vê o domínio, né, desse conservadorismo aí no poder. E o Dom Pedro foi um cara que lidou e jogou muito com esses dois lados.
enquanto brigavam esses dois grandes grupos aqui no Brasil, progressistas, liberais, contra os conservadores aqui no Brasil, manteve-se a mesma estrutura, né? Ou seja, a escravidão foi aí levada a cabo no Brasil. O Brasil acaba sendo o último, né? Aí a acabar com toda essa escravidão na América do Sul, contando em toda a América. Aí a gente só perdeu para Cuba, né? Que foi a penúltima, porque era ali uma colônia muito forte, principalmente nos Estados Unidos, ali na América Central e etc. Então, falar de tudo isso, assim, quando eu for falar agora, eu vou usar desses discursos. Então, percebam, então, nas minhas aulas agora, que eu vou usar. Então, o professor de história, né, e as provas de história, eu quero que vocês percebam esses discursos. Como eu estudo isso, eu olho para aquilo e falo, isso daqui é mais fácil para o aluno entender. Olha que legal. Acabou o tráfico de escravos, aqueles traficantes de escravos não tinham mais o que fazer com todo aquele dinheiro do tráfico de escravos, vão investir na industrialização do Brasil. Então, o Brasil passa a ter agora fábricas, manufaturas, né? Trabalho agora, então, cria-se uma pequeno grupo de trabalhadores das fábricas, a população nas cidades começa a ter trabalho, etc. E tal. Parece uma grande evolução. O Dom Pedro também, ele era um cara que investia muito nas ciências, nas artes, ele constrói muitas escolas, ele fortalece um pouco a educação, mas é um país escravocrata, uma educação para quem é livre, certo? Quando a gente fala, tinha uma certa liberdade de expressão, porque tinha os jornais que eram mais livres, o Dom Pedro mesmo, existem falas dele em que ele prefere ter uma liberdade de expressão nos jornais, porque tinham jornais que criticavam ele cotidianamente, desde sempre. Claro que no final do seu reinado, cada vez mais, né, essas críticas vão ser mais contundentes, no sentido de ter um projeto de república, né, de um projeto de uma construção do Estado. Mas o Dom Pedro, sim, ele fez novidades, ele acompanhou certas novidades aqui para o Brasil, né, que não exista... Opa, desculpa, Luísa. Desculpa, ela entrou, né, gente? Obrigado, André, por ter avisado. Ao mesmo tempo, a gente olha, então, o Dom Pedro ligou aí o Brasil via cabos submarinos, né? Que a gente tem aí até um debate muito grande hoje em dia. Desculpa, Luísa, não ter colocado antes, não vi. A gente ter colocado, o Dom Pedro ligou por cabos submarinos, né? O Brasil, América, Europa, colocando por cabos, imagina, naquela época, século XIX, coisa que até hoje, para passar um poste aí, para passar pela rua, os caras debatem na Câmara milhões e milhões para passar um fio embaixo da calçada, né? A gente fala de cabos aí a gente está falando da tecnologia lá, né? 4G, 5G, blá 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 blá, tudo isso que está tendo essa briga dos Estados Unidos e China, né? Essas ligações entre os cabos submarinos significam que todos eles passam hoje em dia pelos Estados Unidos ou passa pela Europa, a concentração dessas informações nessa geração que a gente está agora, século XXI, é muito importante sobre tudo isso. E o Dom Pedro sabia disso, né? O Dom Pedro estava vivendo isso, a gente está no início, o telégrafo chegando, energia elétrica sendo iniciada. O Dom Pedro faz negociações aí do Egito ao Oriente, né? Ele vai na Europa lá fazer relações numa briga muito grande com o rei da Bélgica para acabar com uma briga que tem aqui no Brasil. Então, dados são gigantes. Por que ele vai negociar com o rei da Bélgica nesse momento? Né, que acaba, nossa, o Leopoldo vai acabar com um problema. O Leopoldo era um imperialista que na África estava lá atacando grandes povos, né, por um lado, também fazia o mesmo tipo, aquele neocolonialismo europeu na África contra os estados europeus. Mas, por outro lado, ele estava expandindo suas empresas, seus negócios, né, os negócios capitalistas que eles tinham de empresas belgas ali, que eram não dentro da Bélgica, mas fora, como eram necessidade para o Brasil. Então, ter independência e ter autonomia no sentido econômico, quando a gente fala agora, né, não é só, proclamei a independência no Riacho do Ipiranga, estava no meu cavalo, estava com dor de barriga, não estava com dor de barriga, etc. Ter uma independência, portanto, agora, a gente começa a separar. Pô, o que é ser independente economicamente? Isso é uma questão muito grande hoje. Né? A gente é dependente, a gente já conversou na outra aula, a gente é dependente de certos setores. Aí. A gente falou da China, a gente falou dos Estados Unidos, a gente falou da Europa, né, com nossos produtos. O Brasil ainda é um grande exportador de produtos primários, né, de produtos aí agropecuários,
né, ainda muita exploração mineral e etc. Mas a gente também fala nesse período de ter uma certa independência e autonomia no sentido econômico, é que o Brasil consegue ter o desenvolvimento do Brasil autônomo. Ou seja, para que o Brasil construa uma própria indústria, ele não dependa desses países. Então, se o Brasil, o governo do Brasil, né, ou quem estiver liderando o Brasil, quiser implementar uma fábrica de carros, uma fábrica de tijolo, uma fábrica do que quer que seja, ele consegue fazer isso. E o Dom Pedro percebeu isso com seu acordo com o Leopoldo, lá da Bélgica. Então, ele constrói aí a Belco Mineira, que é a indústria que é a origem aí das extrativistas minerais, com a ideia de fazer a fundição, né, em indústria siderúrgica, né, o que vai mudar muito no Brasil com o nosso amigo Getúlio Vargas, certo? Ter uma independência, uma autonomia, portanto, industrial significa ter, portanto, a independência do mercado internacional. Lógico que o Brasil está ligado a esse mercado, mas, por exemplo, carne, o Brasil produz muita carne, mas o preço da carne interna no Brasil hoje, se ele ficar totalmente atrelado ao dólar, poxa, mas peraí, se a carne está aqui, feita aqui no Mato Grosso, para vender em São Paulo, o que tem a ver com o dólar? Né? Porra, o cara não usou dólar, né? Como assim? Para vir do Mato Grosso para cá? Mas peraí, hoje, né, tem muita coisa a ver, porque o petróleo, o caminhão que traz aquele boi, etc., a energia elétrica, bababá, o frigorífico, tem muita coisa atrelada, né, nessa economia atual para a gente ter só essa visão. Mas naquela época, você construir uma siderúrgica significa, pô, eu posso construir estrada de ferro, né? E ter estrada de ferro seria cada vez mais uma integração das regiões do Brasil. Então, aquele meu projeto inicial, como Dom Pedro, de integrar o Brasil inteiro sobre o meu governo, ele está cada vez mais presente. Então, a ideia de ter mais ferrovias, bom, a gente até hoje vive aí uma desgraça de não ter ferrovias, né, no Brasil. A gente tem um problema gigantesco. Tem ferrovias no Brasil? Tem. Ela é usada como deveria ser usada, como o potencial que o Brasil tem? Não, não é. A integração no Brasil, para você ir daqui para a Bahia, daqui para a Amazônia, daqui para onde quer que seja, para o sul do Brasil, ou para a Argentina, para o Uruguai, a gente não, ou é avião ou é carro, e você depende da gasolina, e a gasolina depende do dólar. Então, a gente vive essa... Né? Agora, a gente tem países que são muito distintos, que tiveram esse investimento na ferrovia, e até hoje a ferrovia ela continua crescendo. O Brasil ele tem algumas discussões de vez em quando sobre isso. Então, são debates que estão ainda atuais, tá? São debates que a gente tem aí, você escolhe um desses, ferrovia, eu quero falar de siderurgia no Brasil, olha o que aconteceu ano passado, né, com a queda das barragens, etc. A gente vê a Vale aí, né, toda essa questão de extrativismo mineral e etc. A gente pode falar das questões industriais, poxa, a gente vive surtos industriais, mas eu quero buscar com vocês nessa construção, então, já que eu estou falando de economia com vocês, do Segundo Reinado, eu quero buscar nessa construção de conceitos. O que é, então, um país ter autonomia, uma independência econômica? O que seria isso para vocês? Né? A gente teve o início desse debate na aula passada. Vocês se colocaram falando, olha, professor, eu vejo que a gente, né, tem independência, mas é independente. Você ter uma independência econômica, né, assim, como o Brasil, você não vai se isolar do mundo, você não se retira olha, eu vivo em Júpiter, em Plutão, e eu tenho um país ali que não precisa ter relação. Ao contrário, nós temos relações com outras nações. Mas essas relações com as outras nações significam fazer parte de um grupo internacional da qual você faça as relações das quais elas te favoreçam. Não favoreçam apenas o outro lado. Né? Então, assim, você pode optar, peraí, esse daqui é um prejuízo. Né? Quando o Brasil era colônia, deveria fazer necessariamente, obrigatoriamente, né, compulsoriamente, negócios com Portugal ou com enviados de Portugal, as companhias de comércio da qual a coroa portuguesa, né, dava o aval. Quando o Brasil é independente, isso acabou ou não acabou? Aí é a questão. Então, ter uma siderurgia,
ter estradas de ferro, ter tudo isso significa, pô, maior integração no Brasil, significa maior abastecimento de certas regiões, não precisando mais de ou por tráfico de cabotagem, que significa entre os portos no litoral do Brasil, nem vindo internacionalmente, pode vir da outra região. Tem uma região que é mais industrializada que a outra, então eu vou abastecer o próprio Brasil dessa região industrializada. Olha que legal. Eu não dependo de uma nação externa, não dependo da variação aí do dólar, etc. Quando eu faço essa ação, vejam comigo, se eu estou dentro do Brasil, abastecendo uma outra região do Brasil, eu incentivo, ao mesmo tempo, uma região a produzir mais, eu amplio o meu mercado consumidor dentro do Brasil, estimulo o consumo, ao mesmo tempo gero mais empregos, e a região que se consome mais, consome por um preço mais abaixo do que era, né, do que uma importação, porque depende da variação do dólar. Então, se o preço cai, certo? A chegar o produto interno no Brasil, aqui chega um produto feito pelo próprio Brasil, deveria ser mais barato. Mas mais barato que não significa ter prejuízo para quem produz. Esse é o discurso que hoje em dia a gente vê muito, principalmente em pandemia. Nossa, né, eu vou vender e etc. Ontem saíram dados desses comércios do Brasil, a gente teve uma queda de um mês, que foi abril, e a média aí nacional do comércio é de 22, 23 bilhões. Teve uma queda aí num mês, de uma retração para 19, e já voltou para 22 e pouco, e está crescendo novamente. Então, na pandemia, né, os dados aí que vão mostrando as oscilações. Mas essas oscilações são sazonais, né? A gente fala de épocas aí, Dia das Mães, épocas de Natal, etc. Tem que ter um controle muito grande de tudo isso. Então, pessoal, quando a gente está falando de segundo reinado brasileiro, a gente está falando, portanto, de um cara que era o Dom Pedro, que leva essa construção. Então, quando a gente fala no sentido, tinham grupos no Brasil que eram conservadores, tinham grupos que eram liberais, a gente percebe do jogo que o Dom Pedro vai fazer e a força que o Dom Pedro tem para se colocar acima desses dois poderes, porque depende do jogo político colocado até então. E o jogo político até então é aquele jogo que a gente viu no final, né, do período regencial. Isso daí vai seguir aí ao longo do segundo reinado, só muda no final. Né? Só muda no final, eu digo no sentido que tem uma ideia já colocada, década de 70, com a Guerra do Paraguai, etc., que é com relação, principalmente, à questão abolicionista e, portanto, uma ideia de uma república, certo? Como eu falo para vocês, golpe da maioridade. Tem gente que fala que o 15 de novembro, a proclamação da República, também foi um golpe. Depois, mais golpe, 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 golpe. Então, a palavra golpe aí na história do Brasil, ela foi usada, ela é usada, né? E aconteceram, né, golpes na história do Brasil. Então, a gente está falando, portanto, né, de um período aqui da história do Brasil que ela leva a muitos debates, certo? Vocês estão aí com essa tela, e esses debates aqui, desde lá do golpe da maioridade do Brasil, eu acho que vale a pena a gente começar a debater essas questões, certo? Poxa, 14 anos de idade, a gente percebe a coroação de Dom Pedro, né, nomeado com 14 anos de idade, e ele ser coroado no ano seguinte, já quase com 15 anos, no 23 de junho de 1840. Então, portanto, o Dom Pedro II, transformando-se em imperador do Brasil, né, ele foi o mais longo governo da história do Brasil. E essa estabilidade política, social e econômica, ela é questionada, mas ela ocorreu, porque ninguém fica tanto tempo na história do Brasil. Se a gente perceber a história do Brasil, pô, qualquer uma das histórias, né, que a gente olhar, qualquer um dos contextos ou períodos, mesmo antes mesmo dele. Dom João veio para o Brasil, foi embora. Dom Pedro proclamou a independência, foi embora. O Dom Pedro II, ele ficou, olha quanto tempo na história do Brasil, de 40 a 89. Então, ou seja, 49 anos, quase 50 anos no governo do Brasil. Então, em momentos aí na história, você vai ver, né, que confunde-se a ideia de Dom Pedro ser o segundo reinado. O segundo reinado recai sobre ele, as políticas que ele adota, tudo foi feito só por ele. E não é verdade. Né?
Então a gente tem, né, grupos que apoiavam isso, da onde vem a grana para tudo isso, para onde vai toda essa grana, como que ele fez tudo isso. Mas nada sem disputa. E as disputas, então, políticas do segundo reinado, eu colocaria lá no meu caderno, né? Golpe da maioridade, então, portanto, segundo reinado, golpe da maioridade, 1840, portanto, seguem-se as disputas entre grupos, de um lado, liberais, e de outro lado aí que a gente chama de conservadores. O que eu posso adiantar para vocês, o que a gente vai falar? O período de conciliação, que a gente chama, é bem no início. Acabam as revoltas e o Dom Pedro ele vai querer acabar com as brigas, inclusive interna. E a solução para o Dom Pedro vai ser, olha, esses caras aqui, como eu sou o poder moderador, se esses caras brigarem demais, eu dissolvo, né? Chama uma nova eleição. Então, e ele interfere diretamente em todas essas eleições. Então a gente chama um período aí de conciliação, a gente chama um período inicial desse governo do Dom Pedro, mas ele é o poder moderador, não esqueçamos disso, né? A Constituição está válida, de 1824. Então, portanto, vão ter alterações na Constituição, vão ter mudanças na Constituição, são poucas, né? E são questões que dão sempre poder a isso. Essa consolidação que a gente fala, está colocado aqui para vocês, a partir de 1850, o período de consolidação do quarto poder, que é o poder moderador, né, e um crescimento exponencial da economia com a produção cafeeira, é que o Brasil consegue ter, portanto, e o Dom Pedro consegue ter em suas mãos uma economia pujante. Novamente, o Brasil está crescendo economicamente, tem recursos para esses investimentos, apesar das perdas, apesar da dependência internacional, apesar de tudo isso. E o mercado europeu precisa desse café, né, do Brasil, né? Ainda o Brasil, no início, é o maior exportador. Depois começa, no final, como a gente sabe, a competição com o café produzido em outros lugares, como a América Central e especialmente a Ásia, né? O da Ásia é o que vai dar mais trabalho a isso. Então a gente fala que essa consolidação do Dom Pedro também se dá por conta um pouco também por conta da idade dele, né? Ele já está aí com seus 20 e poucos anos, já está um pouco mais experiente, né? Já entendeu aí 10 anos de poder, já entendeu quem é quem nesse Brasil e como lidar com essas pessoas. Porque esses grupos, de um lado, dependem dessa centralização do poder dele. De outro lado, vão questionar tudo isso dentro do parlamento. Quando ele coloca o seu poder moderador acima dos demais poderes, ou seja, dissolve uma vez um parlamento, dissolve duas vezes, a galera fala, opa, peraí, a gente não precisa questionar o Dom Pedro, porque a solução de todas as questões mantém-se na monarquia. Mas vamos debater entre nós, aqui no parlamento do Brasil, as questões locais. Então começam questões a ser colocadas nesse Brasil do segundo reinado, que é muito mais interessante com as necessidades, por exemplo, a necessidade do cara lá do Maranhão e o político que representava o Maranhão naquele momento, dentro do parlamento, seja como senador, como deputado, ele vai se colocar, e obviamente, contra um Brasil inteiro. Ele vai ter que convencer os demais políticos no Congresso, né, dentro do parlamento, a adotar atitudes para a região dele. E qual é o interesse desses caras naquele momento? O que eles estão vivenciando? Espera aí, a gente está com o dinheiro do café e começa uma briga. Pô, mas o dinheiro do café saiu aqui do Sudeste, então tem que investir muito mais dinheiro aqui no Sudeste. E o enriquecimento, né, do grupo político também do Sudeste leva também a um enriquecimento econômico, leva a um poder político. Então, os grupos aqui que se enriquecem com o café, com o tráfico de escravos, etc., obviamente exercem mais poder político nesse momento. E a briga política não se acaba, não significa que eles exercem mais peso econômico e político que os demais estão ausentes, né? A gente vai ter muita disputa durante todo esse segundo reinado nesse sentido. David, eu vi sua mão levantada ali, vamos lá. Professor, é que na real, tipo, eu não sei se agora é o momento, porque eu ia perguntar mais, né, quando eu estava introduzindo a aula. Eu queria entender por que que o conceito de conservador foi tão distorcido assim na atualidade? Porque, tipo, conservador para mim é tipo você manter
ser a favor de manter um regime, tipo, e alterando aos poucos. Mas hoje parece conservador, tipo, você modificar drasticamente, sabe? Queria entender o porquê que teve essa alteração na história. Tem alguma justificativa? Espera aí, David, então me explica melhor. Você quer o porque hoje se fala isso ou porque naquela época eu chamo esses caras de liberais e conservadores? Eu queria, na real, saber, tipo, o que que mudou. Qual foi o fator que fez mudar os conceitos, sabe? Tipo, não sei se ficou claro a minha pergunta. Então, a minha dúvida é o seguinte: por que, por exemplo, hoje em dia tem gente que tenta divergir com o conceito da história? É isso? O de hoje, é isso, Uhum. David? É isso? Isso, por que o conservador de antigamente mudou? O de hoje é, tipo, totalmente diferente. Bom, David, a minha resposta é assim, o que eu mais vejo assim, é por poder, tá? É a manutenção de um poder aí, isso daí tem a ver com a fake news, né? Vamos lembrar aí que a gente tem grupos no poder que chamavam o nazismo de esquerda, né? Falavam que o nazismo era de esquerda, que o fascismo era de esquerda, né? A gente tem esses grupos aí que são escravocratas, mas vão culpar não, se acabar a escravidão, o Brasil vai virar uma Venezuela, entendeu? Esses papos aí que a gente tem. Que quem tem Bolsa Família é vagabundo, não é porque o Brasil tem miséria, que o Estado está aí para quê? Né? Se é para ajudar as pessoas ou não. Não, é vagabundo, está incentivando a vagabundagem. Esses discursos, David, eles são discursos, fazem parte. Né? Como historiador, o que eu posso te falar, David, é que faz parte do discurso de grupos que têm interesses por trás. Quando o cara tem um interesse em falar que o nazismo é de esquerda, o que ele está querendo falar? Bom, primeiro, todo mundo sabe na história que o nazismo foi uma coisa tenebrosa. Né? Não tem ninguém aí no planeta que não sabe disso. Né? O Holocausto, né? A dizimação de milhões de pessoas, campo de concentração, a aberração que foi aquele processo lá dentro da Europa e no mundo inteiro, todo mundo sabe. Isso aí todo mundo não tem como. Né? As nações todas que se uniram na construção da ONU ao final da Segunda Guerra Mundial, né? Elas fizeram, a ONU foi construída e depois da ONU vários setores foram construídos. Dentre esses setores teve o julgamento, né, da guerra, né? O julgamento dos crimes de guerra, o julgamento, né, de pessoas que foram condenadas lá, tribunais, o Tribunal de Nuremberg, etc. E como condenar esses nazistas aí, né? Então saiu uma decisão mundial em todos os povos, todas as nações do planeta, que eles não queriam apenas combater o nazismo, o fascismo, era erradicar o nazismo e o fascismo da face da terra. Ou seja, acabou a guerra e pela paz, para manter-se a paz, era erradicação. Está lá um documento ratificado pelo Brasil, por todos os países do planeta, a erradicação do nazifascismo. Né? A Alemanha foi culpada pelo que ela fez. Ela não foi, acabou, vamos desculpar, não, desculpa aí, não, não desculpa o caralho, você foi culpada. Você vai pagar pelo que você fez. Ela pagou pelo que ela fez. Né? Então, assim, o nazifascismo, depois, quando o cara sabe de toda essa tragédia que foi aquilo, a aberração que foi aquilo, né, naquele período histórico, e o cara fala que ele está atrelando, e a gente sabe que o nazismo foi apoiado por grupos de extrema direita, apoiado por os maiores burgueses, da alta burguesia, né, grandes grupos e etc. Quando a gente fala tudo isso, né, que a gente sabe dessa história, e hoje aparece um grupo de extrema direita que tem afeições com esses grupos nazistas, o que ele vai fazer? Ele vai culpar o opositor a dele. E quando o cara faz isso, David, o que ele quer fazer? Obviamente, culpar o seu inimigo daquilo que ele fez. Você percebe isso? E ele vai falar que o inimigo dele, que é a esquerda, porque ele persegue comunistas, porque uma das características, né, que existe disso, o planeta inteiro, sejam eles de esquerda, direita, de cima, de baixo, vermelho, azul, amarelo, branco, extraterrestre, o que for, quer que seja, adotaram a política de erradicação do fascismo, do nazifascismo, certo? O planeta, a população, o mundo, erradicar o nazifascismo. Quando surge um cara que coloca que o grupo, que é o oposto, que a história se sabe,
que é nazista, o que o cara está fazendo? Além de lançar uma fake news, que é criminosa, além de desinformar, que é criminosa, ele está querendo, né, colocar o outro grupo como inferior, como culpado, como tudo isso, né? É uma perversidade tudo isso. O que o cara quer com isso, David, quando ele fala uma coisa dessa? Ele quer poder, óbvio, né? Ele quer o poder, porque se ele diminui o inimigo, ele se fortalece. Eu vejo nesse sentido, isso é uma das explicações. Né? Existem muito mais coisa por trás aí. A gente sabe desses grupos e dessa briga que está tendo aí de fake news, por exemplo. Chamar de conservador, então, portanto, David, seria, no conceito de história, é isso. Por mais que apareça o grande líder do planeta, o universo, das galáxias, que apareça aí o Capitão América, né, falando, não, o nazismo é de esquerda, não adianta, o historiador não vai mudar porque o Capitão América disse. Você entendeu? Eu vi, por exemplo, essa semana aí nas manifestações que estão ocorrendo nos Estados Unidos, o Trump não vai falar, e o nosso presidente aqui não falou que a luta antifascista é terrorista. Então ele vai ter que pôr Hollywood inteiro como terrorista, porque o Capitão América, né, quem mais? O Batman, quem mais? Todo o grupo lá, Capitão América, como é que chama? Vocês que manjam aí, Marvel inteira lá, a Mulher Maravilha, não era? Todos esses desenhos aí, então tu vai proibir agora, todos esses desenhos são terroristas. Porque não era, o Capitão América, o primeiro lá, ele luta contra um grupo vermelho que vem, né, não é isso? Então, assim, ou seja, quando ele está falando lá que o Capitão América não surge como uma propaganda dos Estados Unidos, para os Estados Unidos se colocar como vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial foi a vitória sobre o nazismo, não é isso? E o Capitão América surge ali, porque, na verdade, quem invadiu a Alemanha tinham sido os comunistas lá, na época do comunismo da União Soviética, do Stalin, quem invade lá. Mas, na verdade, todo mundo participou da guerra, o Brasil, inclusive. Né? Mas quem cercou Berlim, quem acabou ali cercando o Hitler, ele se matou, quem cercou e entrou na Itália, né? Na verdade, tiveram tropas do Brasil, mas eram grandes tropas, etc., que tinham poder para acabar com a guerra. Não, foi, né? Obviamente, era um exército muito maior que participou. Pô, o Japão, que invadiu a China nesse período aí do nazifascismo. É uma história pouco contada para nós aqui do Ocidente, mas o Japão transformou a Coreia, transformou a China num puteiro, um verdadeiro puteiro, estatal mesmo, o governo do Estado. Pegou as mulheres ali e colocaram para prostíbulos, ali, vendiam crianças, vendiam mulheres. Esse era o projeto nazifascista do Japão, na China, na Coreia, em ambas as Coreias, no Vietnã, Camboja. Hoje em dia a gente tem um Camboja que é uma região que tem o maior número de amputados da história, porque ali não acabou a guerra, continuou na Guerra Fria com minas terrestres, etc. Essa história mal contada, David, e quando a gente tem grupos que acham que, olha, não estudar história não é importante, etc., ele usa esse jogo, né? O jogo da fake news. Por que a fake news dá certo? Né? Por que a fake news dá certo? Porque, só porque eu tenho um WhatsApp? Não, porque tem que ter um cara que acredita naquilo que está escrito lá e não vai pesquisar. Né? Tem uma construção por trás de tudo isso. Então, quando o cara se coloca como conservador, David, eu coloco assim, o cara se apropria de um conceito, e por ele se apropriar de um conceito, o que eu posso falar como um historiador, ou como um vestibular de história, ou como um estudo de história vai colocar? Existem pessoas no Brasil de 2020 que são do grupo tal, 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 né? Uma política liberal, neoliberal, etc. e tal, mas que se dizem conservadoras. Agora, o discurso desse grupo não dá a ele a mudança do conceito na história. Entendeu, David? Mesmo que ele se diga o super-homem, o X-Men lá, o Wolverine, ele pode ser o que ele quiser, ele pode dizer o que ele quiser. No conceito, na ciência, a gente percebe uma coisa, mas são questões. Porém, nas ciências humanas, David, o debate é o mais importante. Né? Isso que você colocou, pô, professor, por quê? Olha, professor, na minha cabeça não faz sentido. Ou seja, significa que você entendeu o conceito do que é conservador, percebe a distorção do presente e tenta entender o porquê que aquele cara está tentando te enganar. Você já está num processo já crítico.
Você já está num processo, olha, peraí, né? Se eu for colocar para você, David, tudo bem nessa resposta? Tudo bem aí? Matou? Certo? Se eu... Sim, então, só mais uma coisa, professor, desculpe. Então, em uma questão de história, por exemplo, quando eu me deparar com a palavra conservador, eu tenho que ter em mente mais o conceito histórico e não, Sim, tipo, ah, tá, beleza. Então, é aquele clássico, né, de, tipo, manter o regime, mudar pouco a pouco, né, mais ou sim, menos. manter qual regime? Né? Depende, né? A gente está no Uhum, século XIX falando do Brasil. Se você estivesse falando da uhum, Europa, lá não tem escravidão mais, né? A gente está falando do sim, Brasil, né? Então, no Brasil, o conservador, olha que legal, o conservador no Brasil, ele é escravocrata e liberal também, né? Olha que estranho, né? É interessante. Veja bem, David, olha só, olha aqui dentro do Brasil, no que está aqui no próprio livro colocado para vocês no PowerPoint aqui, está lá liberais e conservadores. Vamos pegar o liberal para debater. Quem é liberal? Né? Grande parte desses caras são proprietários de terra, concorda comigo? Né? Grandes grupos aí que vão, eu vou investir em indústria ou não, o cara ganhou dinheiro, né? São herdeiros aí, ou ganharam dinheiro exportando através da exploração nas terras, correto? Se esse grupo, então, portanto, eram proprietários de terra, a gente pode chamar de aristocracia, não é isso? Na Europa, liberal é a burguesia, certo? A burguesia na Europa, nas revoluções, o que eles fizeram com a aristocracia? Guilhotinaram. Olha que louco aqui no Brasil, né? O liberal é proprietário aristocrata. Essa é a questão aqui no Brasil. Quem é liberal nesse momento é aristocrata, dono de terra. A gente tem o liberal que é exaltado, que já é do setor urbano. É um grupo pequeno, porque ainda tem poucas cidades e etc. Então, o Brasil ainda não é um Brasil urbano, de cidades. Existem cidades importantes nesse período aqui do século XIX. Você vê que o próprio conceito, então, isso que eu estou falando desde o começo da aula, de história geral, para a história do Brasil, a gente tem que ter um cuidado muito grande. E o vestibular pega isso na cabeça de vocês, baba mesmo. Assim. Porque, olha, eu faço uma alternativa lá da Europa, pensando na Europa, na minha cabeça, como professor de história. Tá errada a alternativa. Porque esse liberal, esse conservador, serve para lá. Mas a pergunta que eu coloquei no título, no enunciado da questão, eu coloco no Brasil do segundo reinado. Então não serve, por mais que esteja correta aquela afirmação para a Europa, eu estou falando do Brasil no segundo reinado, que é pura interpretação de texto, né? Interpretar o enunciado da questão. Putz, professor, não percebi isso. E é isso. O vestibular sabe que vocês estão lá fazendo 40 milhões de questões, né? Cansados, nervosos. A atenção ali é importantíssima. Por isso tem que treinar isso durante o tempo inteiro, o ano inteiro, que é o que vocês estão fazendo. Vocês estão nesse rumo. Entendeu, David? entendi. Valeu, professor. Desculpe aí por tomar muito seu tempo. Imagina, importantíssimas Fiquei perguntas muito aí. curioso, porque, tipo, na aula do Ricardinho ele tinha falado que, tipo, por exemplo, o Bolsonaro era ultraconservador. Eu fiquei, tipo, como assim? Sabe? Aí ele falou pra mim que, não, é que o conceito de conservador hoje seria o liberal de antes, praticamente. Aí eu fiquei confuso, eu queria entender o porquê. Mas valeu, professor. Obrigado mesmo. Imagina. Mas você percebe o que ele estava dizendo? É que por, o discurso por exemplo, Bolsonaro. O Bolsonaro, o discurso que ele tem é um e a prática dele é outro. Né? O cara tá lá 30 anos no poder, e 30 anos, ninguém fica 30 anos no poder sem fazer conluio com ninguém. Não tem como o cara se manter lá no poder ali, ter sido eleito do nada, assim, ele chega do nada, ninguém conhecia ele, ele foi sendo eleito durante 28 anos, sendo eleito sem ninguém conhecer. Não, eu estava aqui no meu cantinho. Pô, eu estava aqui no meu cantinho, a gente conhece um monte que não ganharam a eleição. Né? Essa história é para quem não ganhou, não para quem ganhou durante 28 anos as eleições. Né? Então, ou seja, o discurso é o discurso daquele que quer ouvir. Então, ele sabe disso. A realidade, David, é aquilo que eu falei para você. A prova de história, o cara da história, quando está criando uma prova, ele está fazendo uma prova com o professor do David. Entendeu? Eu vou olhar aquela prova lá e vou falar: peraí, meu amigo, você vacilou aqui, você está cobrando do meu aluno um negócio aqui e você não pode, né? Você está cobrando história, você não está cobrando a versão que o cara acha tal, acha não sei o quê. Eu posso me falar igual agora, eu brinco com meus alunos assim, é brincadeira, hein? Olha a palavra que eu usei, brincadeira. Posso começar a aula falando que eu sou liberal, terminar a aula falando que eu sou conservador, eu posso começar a aula falando que eu sou católico, terminar um bandista,
e virar muçulmano, se eu quiser. Eu posso falar eu posso. A gente vive num lugar em que eu tenho a liberdade disso, certo? Agora, eu saio daqui, vou ali na igreja, certo? Católica, né, cristã e etc. Você vai falar que eu sou o quê? Você percebe? O historiador, portanto, ele não vai estudar só um discurso. Né? Não adianta eu falar, putz, olha lá, achei um documento do cara. Isso aí é revista Caras, é revista aquela de fofoquinha, tititi, né? Isso é novelinha, né? Para alimentar ali Facebook, Twitter e tal. O cara vai ter que olhar, analisar quem é o cara, qual é a família dele, onde ele frequenta, quais mais discursos ele teve, aonde ele participou e por aí vai. Tá bom? Então, é verdade dele. Ele está com um grupo mais conservador. As ideias que ele sempre teve no Brasil foi de manter a ditadura, né? Ele era contra as ideias das investigações da época da ditadura. Quem é contra você, né, investigar alguma coisa? Veja, um dia mesmo ele fala, olha, a Polícia Federal é maravilhosa, vai lá, dá porrada no Witzel, que é o inimigo dele, que ele se colocou como inimigo do cara. No dia seguinte, a Polícia Federal vai lá nos bolsonaristas, ele fala, a Polícia Federal é nazista, está me perseguindo. Que não sei. É loucura, não é? Para quem está do outro lado, espectador, fala, meu, que mundo é esse que eu tô? Que loucura é essa que eu tô? Né? Ou seja, atacou meu inimigo, maravilha e tal. Atacou meu amigo, não. Olha, tá tudo errado no Brasil, tem que mudar o Brasil inteiro, que bibibi, que tem que fechar o Congresso, tem que não sei o quê. É meio que falta de um projeto, né? Peraí, ó, atacou ali por quê? Se tem a corrupção, então qual é o papel dele? Vamos minar todas as formas e dar poder a quem tem que ter poder para que não repita esse tipo de corrupção no Brasil. Criar leis para que se impeça cada vez mais e coíba cada vez mais a corrupção. Não ficar brigando de um jogo, ah, não, meu amigo, meu inimigo, é perseguição. Não, agora não é perseguição, agora é. Ou seja, e o resultado disso tudo vira um jogo político, em vez de virar o fim da corrupção, como deveria ser o fim da corrupção. Você percebe? Né? Tudo isso vira um jogo, e esse jogo ele é perverso. Né? Por trás, joga grupos contra grupos, pessoas aí acabam se odiando. E isso ocorreu, sempre ocorreu, né? Na história do Brasil. Quando eu falo para vocês aqui, a primeira eleição, quando o Dom Pedro. Tudo bem, David? Mais dúvida? Não posso seguir aqui? Eu vou emendar já. Pode, professor, desculpe, pode sim. Não, não peça desculpa não, David. O professor está aqui para isso, certo? Aqui é para a gente tirar essas dúvidas aí. Como eu falei para vocês, teve o golpe da maioridade. É um golpe porque o Dom Pedro foi eleito por aquele grupo que não interessava a eles. Não é isso? Seriam os conservadores que querem a centralização, mas quem deu o golpe foi o liberal. Por quê? Os liberais estariam no poder com ele. Né? E os liberais, então, se eu fizesse um quadro, então eu colocaria agora aqui. Vamos lá, o professor vai ajudar vocês. Se eu fizesse um quadro, vamos fazer ao vivo isso aí. Se eu fosse fazer um quadro, não, aqui não. Onde que eu posso fazer um quadro? Pode ser no Word mesmo, novo arquivo. Se eu fosse fazer um quadro, então vamos lá, galerinha. O professor vai abrir. Vocês estão vendo meu Word? Não, né? Óbvio, não compartilhei. Share screen, cadê meu Word? Aqui, documento 1, vamos lá. Vocês estão vendo esse Word aí em branco, certo? Sim. Então eu colocaria lá, vamos lá, escreveria no meu cadernão, lá, segundo reinado brasileiro. Então eu colocaria lá, quando começou isso? 1840 e vai até a proclamação da República em 1889. Então eu anoto, 1840 ocorreu o famoso golpe da maioridade. Anotei, golpe da maioridade. Eu quero explicar o que é isso. Foi um golpe por quê? Apoiado por liberais, né? Coroa-se, ou seja, sobe ao poder com 14 anos. Ou seja, eu coloco na Constituição algo que muda a própria Constituição. Eu mudo a Constituição pelo meu bel prazer. Olha só, o clube da maioridade, criado, portanto, lá antes, né, no período regencial, ele altera a Constituição, centralização do poder, portanto, centralização do poder na figura de
Dom Pedro, que vai ser coroado como Dom Pedro II em 1841. Vou pôr já Dom Pedro II aqui, para a gente, como vai estudar todo o segundo reinado brasileiro, então a gente já pode estudar aí, começar a colocar tudo isso mais para frente. Então eu coloco para vocês, existem dois grupos, professor. Vamos começar a estudar, então, o que aconteceram naqueles dois grupos? Eu colocaria ali, né, sei lá, uma tabelinha assim, né, dos interesses desses caras. Então eu colocaria de um lado liberais, de outro lado eu colocaria quem são esses conservadores. Bom, se eu estou falando para vocês que durante a prática política, ou seja, se eu estou falando aqui, olha só, eu estou falando de política. Então, na política do segundo reinado, e depois eu vou falar de economia, política, eu vou falar do segundo reinado. A centralização do poder era o Dom Pedro. Ele é o poder, portanto, executivo, certo? E moderador. Cada vez mais ele vai exercer esse poder moderador. Tudo bem? Quais são os interesses, então, que existem nos ideais liberais? Mas aquilo que a gente falou, cuidado, liberal ainda tem o interesse, né? Por mais que a gente chame de liberais, eles são liberais, mas não na abolição da escravidão. O que querem esses grupos liberais? O que iriam pensar esses caras aqui no Brasil? Abolição da escravidão? Não, peraí. Esses caras vão querer maior desenvolvimento do Brasil. Né? Como que a gente vai conseguir fazer esse maior desenvolvimento do Brasil? Então, eu colocaria aqui um federalismo maior, tudo bem? Ou seja, uma descentralização. Esses caras vêm do grupo que existia dentro do período regencial. E os conservadores, cada vez mais uma centralização do poder. Então, aqui no poder, eu colocaria aqui o que esses caras querem. O federalismo, ou seja, tradução, maior autonomia das províncias. Tudo bem? Tudo bem, gente? Fazer um quadrinho assim ajuda isso para vocês começarem a montar isso daí, vocês começarem a pensar como é que faz isso. Depois eu pinto aí, gente. Opa, volta. A ideia seria pintar aqui com o fundo. Aqui, achei. Um fundo aí diferente para vocês saberem. Opa, vamos ver. Certo? A gente vai montando essa tabelinha que ficou em branco aqui, para vocês. Tudo bem, gente? O que esses liberais, portanto, querem? A maior autonomia. Por que maior autonomia? Porque na minha província é muito diferente o que acontece no Sudeste. O Sudeste está tendo um grande crescimento do café, né? A gente está tendo uma grande expansão do café. Então, eu vou anotando aos poucos aqui essa tabelinha, mas eu posso, ao mesmo tempo, já colocar, além da questão aqui, ó, política, que eu coloco para vocês, eu já posso anotar uma tabelinha. Na prática econômica, o que acontecia na economia, né? O que aconteceu aqui no Brasil na prática econômica? Expansão do café, ou seja, a expansão da cafeicultura do café, especialmente na região sudeste do Brasil. Ou seja, a gente está falando, portanto, dessa expansão aqui. O professor vai roubar aqui um mapa para vocês, para ficar claro. A gente está falando, portanto, né, de uma estrutura do café sendo expandido, para vocês terem um caderninho aí legal, certo, gente? Eu fico preocupado com isso, porque isso aí é o que eu uso nas lousas, né? E vocês deveriam ter isso daí. Então eu colocaria isso, ó, né? Vocês estão no meu Word aí, certo? Expansão do café, tá lá, certo? Vocês estão aí no meu Word, não é isso? A rota do café, expansão. O café, pausa, só uma breve historinha do café. Chega no Brasil aqui, 1700 e tralalá. As primeiras notícias que a gente sabe do café. O café não é originário do Brasil, né? Tomem cuidado, às vezes tem vestibular que usa essas picuinhas, mas o café chega aqui, né? Chega no Brasil e vai ser muito usado aqui, principalmente no século XIX. Quando ele encontra aí o solo propício, um clima agradável, blá, 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 tudo isso que vocês sabem para a agricultura,
né, que é necessária. O solo de terra roxa, tal, mas tem outro tipo de solo, tem não sei o quê, tem as variações do café, café arábica, café não sei o quê, café não sei o que lá. E o Brasil, a economia do Brasil, portanto, vai ser gerada em função do café, né? Aqui no Sudeste. Mas o café chegou lá no Norte. As primeiras notícias que a gente tem do café é lá no Norte e Nordeste do Brasil, na região do Maranhão, Piauí, ali Ceará, certo? E o café era usado anteriormente pelas elites ali, pela monarquia, por uma rainha, o rei. As notícias que a gente tinha, que eles tomavam para ficar ligadão ali. Uhul, nossa, me deu um, né, toma um chazinho ali, vai se divertir e tal. Mas agora não, o chá, o café, esse novo líquido aí, né, do café, ele vai ser importantíssimo porque a gente está falando do século XIX. Século XIX, Revolução Industrial. Então a gente coloca aqui economia, expansão do café, tudo bem? Ó, economia, posso até diminuir um pouco a tela para vocês acompanharem. Ou seja, eu preciso aqui colocar contexto internacional. Internacional, no caso, quem compra o nosso café? Europa, certo? Europa vive o quê? A segunda fase da Revolução Industrial. Tudo bem? Ou seja, novas formas energéticas aí, novas formas, novas energias, energia que vai chegar, energia elétrica, química, certo? Então coloca química, energia e por aí vai, certo? A gente tem uma expansão dessa Europa. Ou seja, contexto internacional, lá na Europa é a formação da classe operária. Ou seja, dentro das cidades, trabalhadores urbanos, portanto, certo? Trabalhadores urbanos nas fábricas europeias. Esses caras precisam trabalhar lá, né? Certo? 10, 12, 16 horas. Mulher trabalha, ganha metade do homem. Criança também trabalha. Não tinha leis trabalhistas naquela época, certo? Na Europa, muito menos no Brasil, né, gente? Vai demorar muito ainda. Então, a Europa vai ser uma grande consumidora, portanto, a Europa passa a ser uma grande consumidora do café internacional. E no caso aqui, o Brasil entra como fornecedor desse café. Beleza? Ou seja, o Brasil, portanto, ele percebe de uma necessidade que a Europa está precisando nesse período. Esse é um tal de um contexto aí que eu coloco para vocês, um adendo, portanto, para a gente perceber o que está acontecendo lá na Europa, certo? Então, o Brasil vai passar aí pela expansão da economia do café, expansão do café. Mas, professor, o que mais acontece na prática econômica do Brasil? Tudo bem, gente, aqui? Eu vou acelerando aqui, porque eu anotaria numa lousa, no caderno, né, tentando me adaptar. Então, esses caras aqui, né, mais grupos mais liberais e conservadores, esses caras aqui, portanto, vão começar a ter essas ideias de, peraí, o que seria mais independência, mais autonomia no Brasil? O que esse Brasil poderia ter aqui na prática econômica, etc. Obviamente, a gente está falando aqui de grupos que vão fortalecer. Peraí, eu sou a favor, olha só, a favor de maior autonomia nas províncias. O café, ele é em todas as províncias? Não. Então, como é que eu vou viver aqui no Maranhão? Como é que eu vou viver lá no Sul? Como é que eu vou viver de tudo isso? Eu preciso de maior integração. Então, tem uma galera no Sul, não significa que todos os caras do Sul são liberais. Não significa que todos do Nordeste, do Norte, são liberais. Mas existem pressões cada vez maiores. Como eu falei para vocês, a gente vai ter aqui, nesse grupo aqui do poder moderador, a gente fala agora que é um período em que é um período de conciliação. Opa, é um período aqui que o Dom Pedro, eu vou colocar aqui, ó, Dom Pedro II se coloca, portanto, como o grande conciliador, portanto, desses dois grupos. Deixa eu ver como é que eu anotei aqui. Consolidação, né? Ou seja, a ideia do Dom Pedro coloca como a centralização entre os dois grupos. Como é que eu falei a palavra?
ele modera esses dois grupos. Ele se coloca como a figura centralizadora, como representante da unidade territorial e diria até e também nacional. O que eu quero dizer isso? Lá que era o projeto, ou seja, o projeto que foi estudado no processo de independência do Brasil. Opa, oh meu Deus, Brasil. Certo, gente? A gente falou, então, esse projeto de Brasil, o que seria ser o Brasil naquela época. Ou seja, unidade territorial sem a fragmentação, né? Ter a ideia de uma independência do Brasil com todo o território centralizado no nosso amigo Dom Pedro. Então, a conciliação seria a alternação entre liberais e conservadores no poder. Olha só a palavra, alternação. Por quê? Obviamente, ninguém nunca vai ter empate sempre. Né? Não dá para ficar 0-0 toda hora. Vai ter épocas que são mais liberais, vai ter épocas que tem mais conservador, aonde? No parlamento. E vão ter épocas que esses liberais a mais no parlamento vão estorvar aí o saco do Dom Pedro. E tem horas que os conservadores que estão a mais no Brasil vão encher os patovados do Dom Pedro. E o que ele vai usar? O seu poder para influenciar tudo isso daí. Tudo bem, gente? Tá tudo certo aí? Alguma dúvida até agora? Então a gente fala que o segundo reinado foi muito colocado como uma ideia de conciliação no poder entre o Dom Pedro. A gente chama até uma época, né, com o início, portanto, aqui, né, com essa conciliação, ou seja, fim das revoltas regionais, aquelas que existiam, portanto, que vêm lá do período, que existiam desde o período regencial. Tudo bem, gente, ou não? Essa é uma ideia de que eu queria fazer de lousa aqui atrás para vocês, né? Quando a gente acaba com as revoltas, a gente tem uma centralização do poder maior no Dom Pedro, e essa conciliação não significa, mais uma vez, que não tivemos as brigas, as grandes disputas e as grandes brigas no poder do Brasil. Então, quando a gente fala do café, se a gente for falar aí do café e das leis brasileiras, a gente precisa começar a estudar como que fortaleceu essa ideia do café, como que o Dom Pedro, né, consegue ter na mão esses dois grandes grupos e, ao mesmo tempo, também fortalecer os demais interesses. Ou seja, na política, essa mudança muito grande com o Dom Pedro, com o café, ele fala, pô, esse grupo é importante. Mas a gente tem aqui, ó, surtos industriais, a gente tem produção de cacau e borracha, certo? Nesses momentos. A gente tem nesse Brasil aqui uma maior integração, então, portanto, expansão das ferrovias. Tudo bem? Então, olha a palavrinha aqui que o professor colocou, surto industrial. Por que eu coloco surto industrial? Surto, portanto, significa que são picos, né, de crescimentos. Pico, depois diminui. Pico, depois diminui. Então, a gente fala que não é um crescimento industrial, uma grande autonomia industrial. Isso aí só depois de Getúlio Vargas. Mas a gente chama de surtos, porque vão sofrer grandes abalos. Então, integração regional, né, uma maior expansão das ferrovias, que leva a uma maior integração regional, portanto, certo? Uma maior ligação entre os grandes territórios do Brasil. E essa integração regional, a gente fala também, pode colocar aqui, a tal da pecuária, a produção de cacau e borracha. A gente tem atividade pecuária, principalmente na região do Rio Grande do sul do Brasil, vou pôr aqui, sul do Brasil,
certo? Mas existem de outras regiões também, no norte, nordeste, lá é importante, no vale do Rio São Francisco, etc. A gente tem bastante gado, né, que abastece a região, e no fundo a gente tem em todo lugar. Mas o sul do Brasil passa a ser um grande fornecedor. A região sudeste acaba, como ela vai crescendo muito com a expansão, ela acaba sendo uma grande compradora dessas questões principais que estão sendo colocadas ali. Portanto, a gente está falando ali de uma grande questão, né? Quem vai comer no Brasil nesse período? Quem vai viver e trabalhar nesse período? A gente vai falar da ferrovia, né? A gente vai falar de uma certa industrialização, mas a gente está falando, portanto, de um país aqui que é conservador, né? A mão de obra que tem aqui no Brasil que trabalha nesse período é uma mão de obra, portanto, escrava. Só que, olha só, a gente está falando do século XIX inteiro. Então, a gente está falando também de grupos aqui que vão começar a chegar internacionalmente. A Europa tem essa formação que eu coloquei para vocês da classe operária e, ao mesmo tempo, vai ser um século, século XIX, certo? Século XIX, muitas revoluções, e guerras na Europa. Por exemplo, de unificações. Itália e Alemanha, por exemplo. Então, se eu falo de guerra de unificação ou revoltas ou revoluções, a gente tem as liberais aqui, década de 30, 1830, as revoluções liberais. A gente pode falar de 1848, a famosa Primavera dos Povos. A gente pode falar de 1870, 71, a Comuna de Paris, certo? 1870, guerras aí de unificações, guerras de unificação. Itália e da Alemanha, por exemplo, a gente está falando muito de migração, certo? Migrações, ou seja, pessoas que vão buscar, portanto, sair dessas guerras, desses contextos lá na Europa. Então, a gente vai falar, a partir de agora, que o Brasil chega a uma quantidade grande de imigrantes a partir da segunda metade do século. Então, a partir da segunda metade do século, portanto, 19, a gente vai falar de sociedade brasileira, a gente tem, portanto, uma grande mudança. Então, a gente mantém ainda, a sociedade mantém ainda uma sociedade escravocrata, certo? A gente vai estudar aqui as leis abolicionistas, numa outra questão, numa outra aula, mas a gente tem aqui a chegada de imigrantes, certo? Especialmente europeus, daquele contexto de guerra. Então, a gente tem uma sociedade que mantém-se conservadores, mas a gente tem aí um grande grupo de imigrantes que chegam. E veja, olha só, agora que a bagunça ficou grande, David, se a gente está falando da chegada de imigrantes europeus que estão vivendo toda essa revolução industrial lá da Europa, aqui no Brasil esses caras chegam com essas ideias. E eles trazem essas ideias da Revolução Industrial. Espera aí, o Brasil ainda é escravocrata. Então a gente tem um dilema. Porque chega no Brasil também grupos que eram a favor da Revolução Industrial e tinham grupos que se ferraram lá com a Revolução Industrial. Como assim, professor? Tinham grupos que perderam, né, suas terras, faltou mão de obra no campo, falta como produzir no campo, está chegando muita coisa de fora com a Revolução Industrial na Europa, a atividade agrícola da Europa começa a ter uma queda vertiginosa. E nesse sentido, portanto, a gente vai ver a partir de agora que a Europa tem uma mudança, esses grupos vão fugir. Com guerra, então, mais ainda incentivados a fugirem de lá. Então, a gente vai começar a ver esse dilema no Brasil, que é um país, portanto, né, agora, que é um país, portanto, escravocrata, que está ligado aí à produção e à expansão da cafeicultura, certo? E o Brasil, o café vai ser aí o grande mote do Brasil até aí o período republicano,
grande parte do período republicano. E assim, agora as questões que eu vou colocando na aula, certo? Isso aí seria um esboço de um início de uma lousa aí num caderno para vocês. Agora as coisas que eu vou colocando para vocês, a gente coloca projetos cada vez mais progressistas, então, para os liberais, que seriam de industrialização, aqui seria, certo? Aqui seria um conservadorismo, seria manter a escravidão, então, escravidão. Esses caras, portanto, ainda são Prof, agroexportadores. Oi? desculpa, não sei se é só para mim, mas você não está compartilhando a tela. É verdade. Eu estou tentando preencher, no fundo, eu quero até terminar, gente, desculpa. Aqui, ó, estava aqui, ó, falando. Esses grupos liberais, ó, são mais a favor, portanto, da industrialização. Os conservadores seriam, portanto, aqui os agroexportadores. Portanto, aqui que eu defino, então, esses caras como aristocratas, aristocracia brasileira, certo? Mas aqui a gente tem aqui mais liberais, seriam assim profissionais urbanos, mas não é uma regra, certo? Existem liberais que são aristocratas também, que são proprietários de terras, certo? Proprietários de terras, de grandes terras, mas eles são liberais, aí tem influências cada vez mais liberais. Vou chamar todos os liberais de abolicionistas? Não. Tanto que a gente vai criar um grupo novo e chamar esse novo grupo aí de abolicionista. Essa tabela, ela vai ter mudança no final do segundo reinado, tá bom? Mas agora, para a gente entender o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse segundo reinado, está tudo muito atrelado. Para eu falar, por exemplo, então agora, olha, professor, do café, eu vou ter que falar da escravidão. E quem vai trabalhar nessa lavoura, grande parte é, né, o trabalho escravo, que vem agora para o Sudeste, uma região que não precisava antes de tanta mão de obra. Vocês concordam comigo? Antes era o Nordeste, com a cana-de-açúcar, depois foi a área das Minas Gerais, ali, com a exploração aurífera, e agora a grande quantidade de mão de obra que está necessitando são a expansão da lavoura do café, certo? Não que as outras atividades não precisam, mas a grande maior parte da exportação do Brasil e da renda que vem do Brasil nesse período vem do café do Sudeste. Então, a grande concentração de mão de obra vai ser aí na região do Sudeste. Mas a gente vai ter que falar da mão de obra que vai mudar. Ela não vai ser sempre de escravos, certo? Porque a gente tem as leis que vão sendo colocadas a partir de agora, que são as leis... Opa, cadê? Que são as leis, portanto, abolicionistas, né? Que a gente vai precisar estudar. Vem aqui, meu livrinho. Opa, volta. Desculpa, pessoal, de rodar tanta cabeça de vocês. Está aqui, ó, certo? Olha só, a gente vai falar lei de terras, lei Eusébio de Queiroz, certo? A gente vai falar lei dos sexagenários, até chegar na lei áurea, portanto. Tudo bem? A gente está falando, portanto, aí de uma grande mudança. E cada vez que a gente fala das alterações colocadas, portanto, dentro da escravidão no Brasil, cada vez que a gente fala acabou o tráfico de escravos, falta mão de obra. Como é que vai suprir essa mão de obra? Ou chega imigrantes do Brasil, da Europa, incentivado pelo próprio governo brasileiro, certo? Com propagandas, etc. A gente vai estudar isso. Ou a gente vai ter que suprir essa mão de obra trazendo escravos de outros lugares, ali internos do Brasil. Escravos que estavam no Nordeste. Então vai ter um fortalecimento, uma reorganização do tráfico interno de escravizados do Brasil também nesse período aí. Então a gente vai ter uma aula que a gente vai ter que falar agora de economia do café, mas não dá para falar de café sem falar disso. Como é que eu vou falar sem falar da escravidão? Como é que eu vou falar da industrialização sem falar também da abolição da escravidão? Certo? Porque, pô, peraí, o café tá indo, esses caras juntaram muito dinheiro, mas tem uns caras que estão chegando da Europa, e o que estão chegando da Europa vivendo o quê? A industrialização. Olha que louco isso, fechando nossa aula aqui, que já deu 10 horas, pelo amor de Deus. David, olha a sua pergunta, olha que louco a sua pergunta. Agora que eu vou deixar no ar, para a aula que vem a gente começar com tudo isso. Tem uma galera que chega da Europa, olha que legal, certo? Uma galera que chegou da Europa com as ideias da Revolução Industrial. Esses caras, alguns vão conseguir juntar uma grana e construir sua fabriqueta aí, São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, X. Legal? Esse cara, portanto, veio da Europa. Lá na Europa, quem investe em indústria é o quê? Burguesia, certo? A burguesia da Revolução Industrial.
Esse cara aqui no Brasil, ele vai construir sua indústria, mas quem já estava no Brasil construindo indústria era quem? Herdeiros do proprietário rural. Olha que louco no Brasil. Então eu vou chamar todo proprietário de fábrica do Brasil de conservador ou de liberal. Ah, ele é burguês ou ele é proprietário de terra? O pai dele é dono de terra, mas ele mora na cidade. Oh, ele é europeu. É difícil, David, você percebe? Então, ou seja, a gente vai ter que começar a elencar na história o que é ser conservador nesse momento. Ser conservador é manter os privilégios que existiam de sempre. Agroexportação, tráfico de escravizados, etc. A substituição da mão de obra mostra que é um Estado, com relação à mão de obra, conservador. Por quê? Porque manteve a escravidão por muito tempo. Quase todo o segundo reinado, faltou um ano só para o final. Então, a mudança que a gente fala socialmente, zero. O Brasil, aliás, pancada nas revoluções e todos os levantes que a gente teve aqui. Tudo bem? Dúvidas, turminha? Eu vou começar a encerrar agora aqui. Eu sei que vocês levantaram a mão, apareceram coisas escritas aqui. Vamos lá. Manda dúvida aí, gente. Professor, na real é mais uma opinião minha. Tipo, eu não sei o que o pessoal acha, mas eu gostei muito da aula assim no Word. Tipo, pelo menos eu consegui acompanhar melhor do que no PowerPoint. Aí eu não sei, tipo, seria um trabalho para você dar aula assim, mas eu gostaria Eu que tô sonhando com fosse minha assim. lousa, entendeu, David? Aquelas lousinhas que eu Sim. dei uma vez numa aula lá, que eu peguei da minha filha pequenininha, ali eu fui tentar escrever, vi que ali não ia dar certo, muito pequeno, uma lousa daquele Uhum. tamanho é impossível. Mas beleza, David. Para mim, eu acho que uma vez eu recebi uma crítica de ter feito isso, de escrever aqui no Word e, e aí eu nunca mais usei. Mas se vocês acharam que fica legal, para mim é a mesma coisa que eu faço no PowerPoint, só que o PowerPoint eu faço ontem, entendeu? Eu faço um dia anterior para vocês aí, o Uhum. que vocês quiserem. É Beleza, que, David. por exemplo, eu não estava conseguindo acompanhar muito bem não com PowerPoint. Sempre eu me perdia rápido, sabe? É. Agora, aí elencando os tópicos, eu consegui acompanhar melhor. Eu não sei se, tipo, é, todo mundo concorda, sei lá, mas, tipo, eu gostei Legal, estou assim, eu vendo o até pessoal aqui está gostaria. querendo. Legal. Próximas aulas, então, eu sempre fiquei falando, anota no caderno, anota no caderno. E sempre, esse meu vício, às vezes até um tique de professor. Quando eu falo isso, anota no caderno, anota aí, é que eu vou na lousa e faço meus rabiscos lá Uhum. na lousa, que vocês veem lá que eu faço. Legal, David, que bom. Lembra que eu falei uma vez para vocês? Olha, o professor vai dando aula aqui, cabe a vocês me falar, assim funcionou, assim não, professor, etc. Com o Uhum. PowerPoint, David, o que é legal para mim com o PowerPoint? Quer dizer, dá um trabalho dos infernos montar o PowerPoint um dia antes e tal. O que é legal para mim é que eu consigo mais conteúdos, muita coisa em pouco tempo. Como a gente só tem uma aula por semana, então, assim, Uhum. juntar no PowerPoint, eu vou plá, falando tudo aquilo. Mas eu fico muito Ju- preocupado com o caderno. Toda aula você vê eu falando isso. Que bom, é bom vocês me darem um retorno. Legal, que vocês gostaram uhum. de tudo isso. É que, professor, eu sou meio lerdo para absorver muita informação, então por isso que eu acho que o PowerPoint para mim, tipo, não é muito bom. É, porque é muito rápido e eu não tava conseguindo acompanhar direito, Tá, sabe? tá bom. É que Uhum. como eu achei que a aula é gravada e etc e tal, vocês tinham como ir voltar e etc. Mas eu sei também que não dá tempo de ficar reassistindo as aulas e por aí vai. Turma, mas David, Uhum. legal. Eu agradeço vocês. Você tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma dúvida? Ah, eu tinha rapidinho. Quando você Manda. falou do surto industrial, rapidinho mesmo. As indústrias, elas vinham do exterior ou tipo era nacional? Como Então, a gente que está era? falando de indústrias no Brasil. E aí o que eu quero debater com vocês é que tipo de indústria é essa? É uma indústria que a grande maioria das indústrias que foram construídas no Brasil são indústrias que davam maior autonomia econômica para o Brasil, uma certa independência internacional, ou eram indústrias de bens de consumo? Consumo diário, igual hoje. Você fala fazer uma indústria de bem de consumo, amanhã esse consumo acabou, já vai ser reinventado o consumo 3, o consumo 4, o consumo 5, a versão X, Y. Você tem que estar lá todo dia reinventando sua fábrica. Então, grande parte das indústrias aqui no Brasil, elas dependiam, para ser construídas, de maquinários, e o Brasil não tinha esse conhecimento. As universidades que existiam no Brasil, David, eram de medicina, era de direito,
e era o de Belas Artes, o outro, faculdade de tecnologia, de ponta, etc., o Brasil vai demorar um tempinho ainda. Ou seja, você vê, investir em tecnologia e ciência no Brasil não é que o Dom Pedro não fazia, mas dependia muito de ser importado. Mesmo que tivesse os cientistas, e tinha naquela época no Brasil, dependia para você ter uma grande máquina, você dependia de uma siderurgia muito importante, de outras máquinas que fizessem aquele motor mais vezes, então para você ter vários motores. Ou seja, era mais fácil importar. E para você importar depende deles quererem lá te vender ou pelo preço que eles quiserem. 3, David, para fechar a aula e deixar na sua cabeça também mais uma questão. A Europa está vivendo a passagem da primeira Revolução Industrial para a segunda, certo? A primeira Revolução Industrial, alguns maquinários vão ficando obsoletos lá na Europa. Eu quero vender para alguém. Tem alguém querendo aí que não tem nenhuma fábrica? Pô, é melhor você ter, mesmo que seja obsoleto, do que você não ter, né? Certo? Porque eu que vou ter a máquina top aqui da segunda Revolução Industrial, eu não vou instalar essa máquina, porque a gente não está no mundo ainda ultra globalizado, no mundo atual, que tem mão de obra barata, etc. e tal. Estou falando do Brasil escravocrata do café. Eu que tenho uma maquininha top aqui no Brasil não, na Europa, eu que tenho essa máquina, eu não vou querer lá no Brasil, porque naquela época, ter no Brasil significa ter concorrência, certo? A ideia, portanto, de existir comércios transnacionais, etc., mesmo que existam essas companhias de comércios internacionais, elas têm uma limitação desse pensamento do que é hoje, de ser transnacional, multinacional e etc. Tudo bem? Não é a mesma coisa ainda com relação a isso. Você vê muito diferente, né? O imperialismo europeu do século XIX, eles estão preocupados lá em mercados que consumam os seus produtos, porque a Revolução Industrial é na Europa. As fábricas estão na Europa. Depois que vai ter uma expansão para o mundo. Mas no século final do XIX, com a guerra, com as primeiras guerras, a Segunda Guerra Mundial, aí que o mundo tem uma grande, né, crescimento industrial. Mas até lá, aí o século XIX não. E assim, eles estão preocupados com o mercado consumidor, então, dos seus produtos, e mercado que forneça matéria-prima barata para eles lá, certo? Matéria-prima. Então, é a Ásia, a África e a América que abasteçam o sistema deles, tá? Então, a Europa é imperialista nesse momento. Ser imperialista significa estar impondo o seu sistema em todas as outras regiões das quais eles dominam. Essa é a definição de império. Então, você estudou Império Romano, desculpa aí me alongar, eu vou pedir perdão para o professor 10.000 vezes. Quando fala império, vocês estudaram Império Romano, vocês estudaram Império Germânico, Sacro Império Romano Germânico, vocês estudaram Império Franco, Império no português, quando eu falo para vocês. A definição do conceito, palavra império, é algo sempre em expansão. Por que o Império Romano, portanto, ele precisava expandir? Por mais que a gente fale lá o imperador Marco Aurélio, que era o grande pacifista da Pax Romana, etc. e tal, na verdade foi a época de maior conquista. Por que ele percebeu que mesmo que ele quisesse a paz, o sistema da qual ele governava dependia da expansão. Por que dependia da expansão? Porque ele dependia de novas terras para produzir mais, para o preço não aumentar tanto. Para produzir mais oferta, o preço cai. Ao mesmo tempo, nessas regiões conquistadas, tinham aquilo que era a base da produção romana, escravos. Então, conquistar novos povos significa não só poder para Roma, não só na prática econômica, mas abastecer de mão de obra que o sistema romano dependia dos escravos. O Império Romano era totalmente dependente da escravidão. Então, o sistema escravocrata romano fazia com que o império fosse algo extremamente conquistador. Então, quando a gente fala, chama a palavra, define a palavra império, significa que você está impondo o seu sistema além das suas fronteiras cada vez mais. E quando a gente chama Europa agora, pulando para o século XIX aqui, a gente está falando que a Europa, então, está impondo o seu sistema da Revolução Industrial para todos os demais lugares. As justificativas para isso é que são debatidas, porque eles vão falar que tem lugares que são atrasados, tem lugares que não são civilizados, como é que pode aqueles caras serem
viver em tribos, etc. e tal, né? Como é que pode ainda índio fazer e blá, 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 blá. Então, a gente começa a ver um século XIX do positivismo racista, preconceituoso, uma construção de novas ideias aí diferentes. Tudo bem? Mais dúvida, meus queridos? Fechou? Ó, muito obrigado, agradece a galera. Eu gostei que vocês me responderam aí, finalmente que vocês gostam aí da aula assim. Eu vou dar uma lida só aqui, mas quem quiser já ir saindo, avisando o professor que já pode entrar, eu só vou ler. Queria essa sua animação. Opa. Ah, para ficar por aqui, mandar o arquivo pelo WhatsApp. Tá bom. Tá. Turminha, só para fechar aqui, o Word que eu escrevi, eu tenho vergonha de escrever aquilo, é uma lousa, entendeu? É tópico. Se eu for mandar um arquivo em Word para vocês, eu tenho vergonha de mandar um tópico escrito ali, olha, o segundo reinado foi de 40... isso daí para mim seria muito simples, mas eu posso fazer, entendeu? Eu posso mandar para vocês, tranquilo, o que vocês quiserem eu posso. É que eu, como professor, eu falo, peraí, né? Tem esse documento, tem mais isso, tem mais aquilo, aí vira um PowerPoint gigantesco. Mas eu mando. E a gente constrói. Eu quero que isso seja o caderno de vocês. Que esses tópicos remetam, então, daqui para frente, a gente estudar. Olha, ele falou mais isso na aula, falou mais aquilo. Então, eu vou construir um caderno com vocês e uso o meu PowerPoint ao mesmo tempo. A gente vai fazer esse paralelo entre caderno, no Word, eu vou escrevendo com vocês, tópicos, e esses tópicos remetem ao PowerPoint. Fiquei com dúvida, vou lá no PowerPoint, vou no livro, vou ler aquilo e matar essa dúvida. Ah, não lembrei disso que o professor falou. Vou lá no PowerPoint, vou lá no livro, leio esse tópico. Porque o caderno é um resumo da aula, né? Um resumão, olha, a aula foi assim, etc. Tá? Como a gente está sem lousa, fica difícil. Combinado, então? Obrigado, meus Combinado, queridos. Boa professor. semana. Obrigado aí. Boa semana, boas aulas. Vai, Corinthians. Tudo de bom. Desculpa aí a demora por tudo, mais uma vez. Muito obrigado. Tchau, professor. Muito obrigado. Bom final de semana para o senhor. Para vocês também aí. Avisa o professor para mim que pode entrar, por favor. Tá, pode deixar.